a solução apresentada, eu vou rebobinar a fita, não dá nem para chamar de solução, né? O absurdo dito pelo Trump, propondo que outros países absorvam a população de Gaza, porque Gaza está detonada, destruída e não pode. Esse é o cúmulo que se chegou da desfaçatez, é o cúmulo da falta de vergonha na cara, ou eles não têm mais vergonha nenhuma de dizer sobre o que se trata, do que se está falando. Essa fala do Trump representa isso. Vamos tomar o território, deixar com o Netanyahu e vocês vão ser acomodados em outras partes do mundo. E aí, de repente, tem toda essa manifestação de retorno. É de falta de vergonha, é de maquiavelismo, do que nós estamos falando? É muito interessante, né, professor, a gente falar sobre isso. Primeiro, queria agradecer ao Fabrício também, a toda a comunidade que manifestou apoio também. Muito importante vocês terem essa política, né, de manter a imprensa independente também. É legal ver esse método de financiamento da própria comunidade, então dou muito valor para o trabalho que vocês fazem, estou feliz de estar aqui. Sobre a questão de Trump é muito pedagógico para a gente explicar o que é imperialismo, né, professor Viário? Porque o Partido Democrata também é um partido do sistema imperialista, né? Nos Estados Unidos, os dois partidos hegemônicos, ambos reproduzem um sistema imperialista com características diferentes. Biden não é tão explícito, não era tão explícito, né? Assim como Obama não era, assim como Bill Clinton não era, sobre suas intenções imperialistas. Trump é muito mais fácil compreender quando ele fala que vai tomar a Groenlândia, quando ele fala que vai anexar o Canadá, quando ele fala que vai anexar tomar de volta o Canal do Panamá, por exemplo. Isso é muito mais evidente, né? A intenção e a vocação imperialista de um representante da extrema-direita também, na gestão do Estado dos Estados Unidos no sistema imperialista. É pedagógico para a gente poder explicar o que é imperialismo, pegar uma fala do Trump. Não quer dizer que se fosse outra pessoa a intenção seria diferente. Inclusive, essa proposta do Trump, ela não é exatamente nova. Trump, no seu primeiro mandato, ele propôs o que era chamado de Acordo do Século. O Acordo do Século de Trump envolvia isso, envolvia uma solução final para a situação de Gaza, que envolvia limpeza étnica, sim. Eles falavam sobre construir uma nova Dubai no deserto do Sinai, por exemplo, que é território egípcio. Eles falavam de Israel anexar 1/3 do território da Cisjordânia ocupada, que envolvia todo o Vale do Jordão, que é metade da terra agricultável de Gaza. Então, a gente está falando de Trump tentando novamente trazer soluções que envolvem limpeza étnica, a continuidade do genocídio, mas que são disfarçadas de solução de mercado, como se fosse um grande negócio. Para ele gosta de disfarçar as coisas dele como um grande negócio. Então faz um programa de deportação profundamente violento e profundamente agressivo e trata como se fossem soluções que são benéficas economicamente para o seu próprio país. Ele ataca países de diversas formas, com sanções econômicas e diversas coisas, que é uma medida coercitiva contra outros países e que são violações, várias do direito internacional, inclusive, e trata como se fossem grandes negócios e acordos, como se fosse um CEO de uma empresa. Só que o mundo não funciona assim. Então, quando ele dá uma ideia como essa, ele está aferindo ali diversos acordos internacionais, diversos tratados e resoluções da ONU, desde a resolução da ONU que criou a partição daquela terra, que em si já é um questionamento muito grande, porque é um exército de ocupação, é um processo de colonização, um projeto colonial europeu, o sionismo, né, mas que tem resoluções da ONU que tratam da divisão daquela região e que Gaza é considerada território do futuro Estado palestino. Então, não é um presidente dos Estados Unidos que tem o poder de governança global para dizer que ali não vai ser mais e que vai expulsar aquelas pessoas, vai fazer investimentos imobiliários em Gaza. Isso não cabe a Donald Trump. Eu sei que ele pensa que sim, e que ele tenta alavancar o seu poder por ser a pessoa, né, mais agressiva e mais barulhenta da sala. Ele usa isso como técnica de negociação, né? Isso se chama ancoragem. Se você ancora a sua demanda lá em cima, você tem uma maior chance de, depois de uma negociação, de ter uma negociação favorável a você, do que se você não pedir nada e você ainda assim tentar ter uma boa negociação. Então, negociadores agressivos do mercado corporativo, de onde Trump vem, fazem isso. Eles colocam a demanda deles lá em cima, ancoram lá em cima para que
o pouco que consigam seja melhor do que se tivesse feito uma proposta menor. Então, Trump vai ser sempre essa pessoa extremamente agressiva para tentar coagir. Só que o poder material dos Estados Unidos é diferente desse. O que Trump vai fazer além do que ele já tem feito? Ele vai entrar numa guerra com o Irã, por exemplo? Ele vai colocar soldados dos Estados Unidos em Gaza, por exemplo? Porque distribuir arma e entregar mais de 36 bilhões de dólares em um ano ele fez. Oferecer toda a blindagem diplomática, toda a blindagem política para a entidade sionista, os Estados Unidos já fez. Não foi através dele, foi através do Biden, mas ele repetir isso daí já não foi suficiente para derrotar o povo palestino. Não foi suficiente para todas as armas e as bombas fornecidas a Israel não foram suficientes para derrotar a resistência libanesa, por exemplo. Israel estava perdendo a guerra no Líbano e por isso que teve que aceitar o tratado, o acordo de cessar-fogo, que ele viola constantemente, mas era porque não conseguiu tomar praticamente nada do território libanês. E foi violando o acordo de cessar-fogo que aí sim assumiu o controle de alguns vilarejos no sul do Líbano, atrasando a sua retirada ali. Mas a verdade é que Estados Unidos e Israel foram derrotados militarmente ao longo desses 15 meses, tanto no Líbano quanto em Gaza. E aí Trump vai sempre tentar dizer o contrário, porque ele se beneficia de dizer o contrário. Ele se beneficia dos povos terem medo dele, porque os Estados Unidos têm menos a oferecer do que tinha para o mundo antes, no auge do sistema imperialista, pós-fim da União Soviética e aquela ideia do fim da história. Hoje existe um mundo crescendo em sentido de relações multipolares, em sentido de ofertas de integração a partir do sul global e liderados por o que é a maior potência econômica da atualidade já, a China, e que apontam caminhos diferentes. Então, quando a gente vê uma tensão do governo dos Estados Unidos com o governo da Colômbia, que sempre foi tratado como o Israel da América Latina, né, professor, tenho certeza que você lembra, a gente vê que quando essa tensão esquenta, o que Gustavo Petro faz? Vou discutir a entrada nos BRICS. Né? Então a gente está falando de que não é como se não houvesse mais alternativas senão a submissão. Agora tem caminhos para os povos do sul global seguirem resistindo. Resistir militarmente, ali a gente está vendo, na Ásia Ocidental, na região chamada de Oriente Médio, a gente está vendo que é possível resistir militarmente e impor severas derrotas à maior força militar do mundo. A gente está vendo na Rússia contra a OTAN na Ucrânia também que é possível infligir derrotas a todo esse sistema imperialista unificado para tentar um projeto de destruição de um país. Agora, a resistência econômica, a China está apontando a partir do processo de integração. Então, Trump vai sempre tentar alavancar sua posição, seja com propostas agressivas, com o uso profundamente coercitivo dos seus discursos e, algumas vezes, com medidas agressivas também. Mas isso não consegue se sustentar no longo prazo. De fato, eu acredito que Trump vai falar muito, vai cumprir muito pouco das coisas que ele está falando e que, de fato, os povos do mundo vão seguir resistindo ao imperialismo como fazem desde que o imperialismo existe.